pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo da nossa aula de hoje, nós daremos continuidade aos instrumentos de planejamento público e legislação, que já falamos um pouquinho sobre eles na aula passada, e vamos entrar num certo detalhamento do orçamento público e definir a importância dessas ações em que o gestor público torna-se peça fundamental para dar aquela especial atenção às necessidades sociais. Vamos lá. Ao ficar mercê de conveniências pessoais, em função, dessa legislação, a administração pública teve a necessidade de se adaptar, às experiências internacionais e também a algumas particularidades, algumas peculiaridades do país. Lembram-se que nós falamos que o modelo que foi introduzido na gestão pública, ela considerou ou levou em consideração aspectos da reforma administrativa ocorrida na Europa e nos Estados Unidos. Então, é claro que alguns gestores tiveram que se ajustar e se adequar a essa nova realidade, né? Então, a questão da impessoalidade, a centralização, ela começa a ficar em segundo plano dentro desse novo cenário. A expansão econômica mundial também cria novos órgãos, amplia o aparelho administrativo, faz com que a estrutura do poder público tenha a necessidade de adequar-se a essas questões, como, por exemplo, questões de ordem ambiental, por exemplo, que nós estamos aí vivendo sobre uma importante parcela de administração pública para esses recursos. A centralização de tarefas, por semelhança ou identidade, também estabelece uma necessidade do governo padronizar algumas repartições públicas. Então, algumas secretarias que atendam às mesmas demandas, às mesmas necessidades da sociedade e daquela região, podem ser estabelecida uma centralização para uma única secretaria, para um único setor, e não ter essa gestão compartilhada, O recrutamento de servidores também foi outro momento de impacto diante dessas reformas administrativas, E a função técnica acaba tornando essa gestão mais eficaz, atendendo a demanda social, estabelecendo que esse profissional, que esse gestor público tenha essa condição prévia para assumir uma posição estratégica dentro da equipe de governo. O orçamento passa um mero quadro, em que se compara ou analisa, receita e despesa para algumas atividades mais estratégicas em termos de planejamento. O poder executivo tem no orçamento a sua organização, então fica mais fácil nós estabelecermos onde os recursos serão direcionados, serão aplicados com mais eficiência e mais eficácia. O Poder Legislativo consegue fazer uma previsão com maior acuracidade de receitas e despesas. Há um controle mais efetivo diante desses recursos. Serve de base para a tomada de contas, para observar, principalmente, os resultados daqueles investimentos ou das ações que foram conduzidas. É um instrumento
de fundamental importância à administração e também centraliza as atividades orçamentárias do governo federal. O orçamento público é um instrumento de gestão do governo, onde nós temos as estimativas de receitas que nós teremos, como se dará essa arrecadação e também os gastos que ocorrerão ao longo daquele exercício, né, durante aquele período. É uma peça fundamental para o planejamento e essas políticas são analisadas e priorizadas dentro dessa relação em que nós temos um montante arrecadado e, claro, as despesas não podem superar essa arrecadação, as receitas. Isso também é um dos pré-requisitos que nós observamos nas leis de responsabilidade fiscal, que responsabilizam o gestor pelo correto emprego do recurso público. É um processo contínuo, dinâmico, flexível. O orçamento sempre tem essa questão dinâmica ou de dinamismo, né? Há uma necessidade de ajustar o fluxo de recurso, assegurando a correta liberação do gasto e, principalmente, da sua eficiência. O orçamento deve elaborar, aprovar, executar, controlar e avaliar toda a programação de gasto público, tanto no aspecto físico, na sua execução, na sua realização, e também o controle do gasto de ordem financeira. Gastar de maneira eficiente. Percebe-se que esse ciclo não deve se confundir com o exercício financeiro. O ciclo orçamentário, ele tem, né, uma duração definida, é representada por etapas sucessivas e não há sobreposição de cada uma dessas etapas. Também tem uma forte relação com o planejamento, antecipa-se de maneira hipotética aos créditos que o poder público colocará no seu caixa, e também as despesas, os gastos que estão a cargo ou sob a responsabilidade do gestor público num determinado espaço de tempo. E o orçamento, ele também tem um caráter autorizador. Ele vai autorizar a utilização daquele recurso, porque foi anteriormente aprovado. A sistemática do planejamento, nós já vimos anteriormente, né, que ela tem um amparo na Constituição Federal, demonstra-se as contas públicas num determinado período de tempo, facilitando, né, a gestão ou o trabalho do governo para disciplinar a utilização racional dessas receitas e dessas despesas. O ciclo orçamentário envolve todo um período e abrange as seguintes fases do processo orçamentário. Então, nós temos lá, na etapa número 1, a elaboração e a previsão do plano orçamentário. Na etapa número 2, nós temos a programação, os programas que serão atendidos. O terceiro passo é a elaboração da proposta orçamentária. Quanto nós vamos precisar para atender aquela demanda? Na sequência, temos a aprovação através da lei orçamentária anual, que também nós já abordamos na aula passada. A execução orçamentária é o passo subsequente, encerrando com o controle e a avaliação da execução orçamentária. O que quer dizer que mais adiante nós vamos falar sobre alguns indicadores sobre essa estratégia de planejamento dentro desse ciclo orçamentário. O exercício financeiro tem um marco temporal
geralmente estabelecido, né, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. Nós observamos essas ações por parte do poder público, definimos as variações qualitativas e quantitativas que afetaram esses elementos de gestão orçamentária. O orçamento também compreende uma previsão de receitas que serão arrecadadas dentro de um determinado período de tempo e também fixa o gasto autorizado ao governo executar. Há possibilidade de nós ampliarmos esse gasto? Há possibilidade, mas, via de regra, ele deve respeitar o orçamento da forma como ele foi previamente concebido e aprovado. O desvio da realização do gasto público costuma ocorrer. Então, há uma possibilidade de nós termos, no nosso planejamento, superestimado receitas. E a questão econômica provavelmente não correspondeu a esse planejamento. Podemos ter um contingenciamento de despesas que serão reduzidas em função justamente do quadro de receita. A anulação de alguns valores que foram empenhados, que já foram provisionados, e também a instituição de fundos, algum fundo, principalmente fundo de reserva, né? A estrutura de planejamento é de responsabilidade da gestão pública, advindo de transferências, né, da União ou do Estado, e não de arrecadação própria, que quer dizer que tanto o governo federal quanto o governo estadual têm participações expressivas nos orçamentos da gestão municipal. E, claro, essa relação entre esses poderes deve ter uma perfeita harmonia, né? E medidas criativas para amenizar algumas situações de impasse e de conflito. O orçamento é visto como um instrumento para viabilizar esse planejamento, o plano de governo, e a análise deve se dar por finalidade do gasto público, e não de alguns interesses. O orçamento possibilita a implantação da avaliação, permite redirecionamento de despesa para algumas áreas prioritárias, sem prejuízo daquelas ações que foram previamente definidas, aprovadas e concebidas. É importante a gestão do processo por meio de um cronograma gerencial e operacional. Então, estabelecer uma periodicidade dentro desse universo de tempo de um ano para estabelecer os nossos programas sociais é um dos papéis desse cronograma, com as etapas claramente especificadas, para que a gente consiga trabalhar dentro de um determinado período de tempo e utilize o recurso dentro dessas situações que já foram previamente programadas. O orçamento surge para que o governo utilize essa programação e esse controle de atividade. É fundamental para vincular regras e também alguns princípios orçamentários, como a unidade orçamentária. Cada esfera da gestão tem um orçamento. É universal. O orçamento contém todas as receitas e despesas. Traz uma periodicidade dentro de um determinado período de tempo. E também deve conter exclusividade ao orçamento. E não inserir alguma matéria, alguma legislação estranha ao orçamento. Orçamento bruto e publicidade orçamentária, equilíbrio financeiro e responsabilidade fiscal na utilização desses gastos, programação e especialização da receita, de onde provém essa receita, legalidade orçamentária, observar a relação custo-benefício,
se realmente torna-se viável. Anterioridade orçamentária, aprovação por lei, deve amparar o orçamento público. A programação, objetivos, metas e programas, e principalmente a participação popular no ciclo de política pública, visando sempre uma gestão democrática ao orçamento e o atendimento às necessidades sociais. O planejamento envolve a estimativa de recursos, como nós já falamos, e precede da aprovação do Poder Legislativo, de acordo com cada montante que foi destinado para os órgãos, para os setores. A autoridade recebe um crédito, né, o nome de crédito adicional, e pode ter aí a sua receita não computada ou insuficientemente adotada pela lei, passível de algumas necessidades de ajuste. Então, primeiro, os créditos adicionais visam corrigir falhas da lei de meios, mudança no rumo de política pública, variações de preço de bens e serviços que serão adquiridos pelo governo e também alguma situação emergencial inesperada, imprevisível. Os créditos são classificados em suplementares, especiais e extraordinário. O suplementar é um reforço de dotação orçamentária já existente. O especial destina-se a despesas às quais não houve dotação em lei específica. E o extraordinário é justamente para atender despesas urgentes e imprevisíveis, como uma calamidade pública, por exemplo. O crédito adicional indica a importância e também está combinado com as legislações que nós já detalhamos, além de promover uma maior participação da sociedade no controle dessa gestão. As atividades administrativas são exercidas ou foram exercidas anteriormente de maneira muito empírica. E apesar da abundância de leis e regulamentos, a gestão das instituições basicamente foram criadas por improvisações mais ou menos felizes, como nós vimos nas nossas aulas texto. Não existia um método inspirado nos modernos princípios de administração, nem linhas de qualquer sistema racionalmente estruturado e organicamente atuante. Lembra-se que nós tivemos a primeira preocupação com questões legais e orçamentárias no primeiro governo de Getúlio Vargas, e depois, apenas em 1990, que nós tivemos uma revisão ou uma atualização para essa nova administração. O orçamento é importante peça de planejamento, como nós já observamos, e principalmente deixa claro para que o governo, para que as esferas públicas saibam quais são os montantes disponíveis para atender às necessidades coletivas. Depende do conjunto de medida de desempenho estabelecido para avaliar as ações e políticas públicas. O que quer dizer que os indicadores de desempenho são fundamentais para trazer à sociedade a efetividade, a eficácia dos recursos da forma como eles foram administrados. É isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido perfeitamente a importância do orçamento diante de um cenário de legislação que nós temos atualmente.